Eu vejo vestes brancas, brancas como a neve, tua glória brilha. Isaías capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Sobre o seu ombro está o manto real, e ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e seu reino, firmado e reforçado com o direito e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos é quem realizará isso. Aqui, como podemos ver, anuncia a vinda de Jesus, a vinda do Messias, que os judeus tanto esperavam e continuam esperando até hoje. Só que Jesus veio, mas ele não foi aceito pelos seus, porque eles esperavam alguém grandioso, materialmente falando. Como diz na palavra aqui, grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e seu reino. Portanto, os judeus estavam esperando alguém que se impõe, que tem grande poder aquisitivo. Por isso, não o receberam, não creram nele, não deram ouvidos ao que ele tinha para dizer, porque para os judeus ele não era ninguém. Então, como ele poderia ser o Messias? E da mesma forma, hoje, Deus continua falando com o seu povo, exatamente da mesma forma. Alguns anos atrás, acho que um ano mais ou menos antes da minha conversão, eu sonhei que eu estava na praça central da minha cidade e, de repente, o céu ficava laranja e eu escutava a voz de Deus, uma voz muito forte vindo do céu como um trovão. E ele falava: se arrependam, eu estou voltando. E eu vi aquela cena, tinha um entendimento que todos estavam ouvindo aquela voz e via que eles continuavam nos seus afazeres, indo para lá, indo para cá, comprando, vendendo, e não davam atenção para aquela voz. E eu, desesperada, sem entender por que aquele povo não estava dando atenção para aquela voz tão poderosa que estava falando. Após mais ou menos uma semana depois que eu tive esse sonho, eu estava sentada em um banco nessa praça, esperando meu marido, que tinha ido resolver alguma coisa. E quando eu olho para o lado, eu vejo exatamente a cena que eu vi no meu sonho. Eu vejo um homem se aproximando do centro da praça. Ele liga uma caixa de som, um microfone, abre a Bíblia e começa a pregar no meio da praça. E ele pregou, e ele pregou, e ele falou da volta de Jesus, que Jesus estava voltando, que eram para as pessoas se arrependerem. E ele ficou ali pregando, e eu pude observar exatamente a cena do meu sonho. Eu entendi então que Deus estava falando ali para mim no sonho, que ele estava falando através daquele homem, através das pregações, dos pequenos, só que ninguém estava dando ouvidos. As pessoas iam para lá, iam para cá, compravam, vendiam, resolviam suas vidas e escutavam o que ele estava falando, mas não dava a menor importância. E é essa mensagem que Deus está trazendo para cada um de nós hoje aqui. Deus, ele fala através dos pequeninos, através daqueles que ninguém dá nada por ele. Ele veio como um homem pequeno. Ele se humilhou. Ele não veio como um rei glorioso de posses materiais. Ele veio como um homem humilde, e é assim que ele fala com todos hoje, através da humildade. Porque para você parar e dar atenção para alguém que você considera ser menor que você,
para alguém que você considera ser ninguém, pequeno, você precisa ter humildade. Por isso que Deus escolheu essa forma de falar com o povo. Porque um dos requisitos que Deus exige de cada um de nós é a humildade. E para ouvir um pequenino desse, a gente precisa ter humildade. E nós vemos isso também na história de Paulo, do grande apóstolo Paulo. Paulo foi um dos últimos, ou o último, a ter contato com Jesus. Ele não andou com Jesus, não comeu com Jesus como os outros. E veja que Paulo ficou com a missão de evangelizar os não circuncidados, ou seja, os pagãos, aqueles que eram desprezados pelos judeus, né? Porque os judeus se sentiam melhores do que os outros, do que os pagãos, porque afinal de contas Deus estava com os judeus. E Deus escolheu o menor homem para passar a mensagem, para evangelizar o menor povo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Paulo diz: em último lugar, apareceu a mim, que sou um aborto. De fato, eu sou o menor dos apóstolos e não mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28. Mas Deus escolheu o que é loucura no mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. E aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. Fiquemos com essa palavra então, vamos refletir sobre ela e buscar em Deus sermos mais humildes. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove.